Retomamos, gente, olha só. E perguntou-lhe dizendo, qual o teu nome? Ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. 31 de Lucas 8. E rogava-lhe que não lhe mandasse para o abismo. Se você puder sublinhar o abismo aí, sublinha, porque é o núcleo da terra, o catótera, o submundo, as partes baixas da terra, as partes inferiores da terra. E andava pisando ali, aliás, andava pastando ali no monte, uma manada de muitos porcos. Rogava-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se a um despenhadeiro no lago e se afogou. E aquele que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus. Acharam então o homem que havia saído dos demônios, vestido e em pleno juízo, assentado aos pés de Jesus, temeram. Lembrando que sempre que alguém está aos pés, é porque está sentado para aprender. Tá? Assim como Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel. João, quando veio, diz que não é digno de desatar as sandálias alparcas. Ele está falando que não é digno nem de estudar aos pés de Jesus. Isso que ele está falando. Tá? Porque era um pupilo que desatava e atava as sandálias dos pés do mestre. Tá? Então ele estava sentado para aprender, porque não existe como ficar de pé para ensinar sem nunca ter estado sentado para aprender. E toda a multidão da terra, dos gadarenos e ao redor, lhe rogava-lhe que retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor, e entrando ele no barco, voltou. E aquele homem de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Tá? Ali é Decápolis. Ó. Deca é 10 em grego, tá? Polis é igual cidade. Tá? Decápolis. 10 cidades, tá? Isso aqui é grego, tá?
Tá faltando aqui, ó. De cabeça, ó. Vamos lá. Filadélfia, Damasco, Hipos, Pela, Dion, Canata, Rafana, Gerasa, Citópolis. E Gadara. De cabeça, viu? Viu, irmã? Parabéns. Ó, Gadara, vírgula, Gerasa, vírgula, 9, Citópolis, e 10, Gadara. Essas são as 10 cidades de Decápolis. Tá? Cisjordânia, fronteira ali. Esperar vocês escreverem e a gente continua. Aqui agora, a gente vai dar uma avançadinha boa. Eu creio que agora a gente consegue chegar até a página 41. Essa é a minha meta hoje, chegar até a página 41. Se passar, melhor ainda. Então, o que é Decápolis? Bem? Vamos lá então, tá? Então, ó, Decápolis é 10. Ó, Decápolis, ela fragmenta-se em duas palavras. Deca, que é 10, polis, cidade. Então, Decápolis é 10 cidades. Que é Filadélfia, Damasco, Hipos, Pela, Dion, Canata, Rafana, Gerasa, Citópolis e Gadara. Então, Decápolis é igual 10 cidades. Prossigamos nossa leitura, segundo ponto da página 38. O livro histórico é o livro de Atos dos Apóstolos, que registra a história da igreja primitiva e as primeiras ações de propagação do Evangelho. São 21 as epístolas ou cartas no Novo Testamento.
Nelas estão contidas as doutrinas da igreja. 9 são dirigidas às igrejas, que são Romanos, primeira e segunda Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira e segunda Tessalonicenses, tá? Então aqui são 9 cartas dirigidas às igrejas, tá? Que são Romanos 1, 1 Coríntios e 2 Coríntios 2, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses 9, tá? 4 são dirigidas a pessoas, que é a primeira e a segunda epístola de Paulo a Timóteo, Tito e Filemão. A pergunta é, quem escreveu a carta de Timóteo? Timóteo ou Paulo? Paulo. Essa carta Paulo escreveu a Timóteo, tá? Tá bom, alunos? Essa carta, tanto a primeira quanto a segunda epístola de Timóteo, Paulo escreveu a Timóteo. Ele está muito queixoso. Ninguém esteve comigo na minha primeira audiência. Todos me abandonaram. Não fui assistido por ninguém. Na segunda epístola, ele sabe que está prestes para morrer. Prossigamos. Uma é dirigida aos hebreus cristãos, que é basicamente uma carta do Antigo Testamento no Novo Testamento. Por quê? Porque eles falam muito dos rudimentos da lei, tabernáculo, falam muito de Abel, de Abraão, de Melquisedeque, fala do dízimo na mão de Melquisedeque, dado por Abraão. Melquisedeque abençoando Abraão, por mais que Abraão tinha a promessa, Melquisedeque tinha a bênção. A bênção só foi liberada na entrega do dízimo, porque o maior abençoou o menor. Se automaticamente Melquisedeque abençoou Abraão, que é o nosso pai na fé, e se Melquisedeque abençoou Abraão, sendo Abraão nosso pai da fé, maior é Melquisedeque do que Abraão, porque tem gente que tem a promessa, mas não tem a bênção. Quando é que a pessoa tem a promessa, mas não tem a bênção? Quando a pessoa recebe a promessa do Senhor, mas não recebe a bênção de entregar o dízimo na mão do sacerdote, para o sacerdote liberar a bênção sobre a vida dele, porque o que voga não é ter somente a promessa, o que voga é ter a promessa e receber a bênção da mão do sacerdote, daquele que me alimenta com pão e com vinho. Se quiser, vou em toda a vida sim. Ó glória! Então, a bênção está na mão daquele que te alimenta com pão e com vinho. Por mais que você seja grande, por mais que você tenha promessa, mas o maior abençoa o menor. Então, se foi Melquisedeque que abençoou Abraão, Melquisedeque é maior do que Abraão, porque o que voga não é ter promessa, o que voga é ter a promessa e a bênção, que vem da mão do sacerdote que nos alimenta com pão e com vinho. Ó glória! E 7 são dirigidas a Cristo, depois de Hebreus. E 7 são dirigidas aos cristãos indistintamente, como Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª e 2ª João e Judas. Tá? Esse Judas não é o Iscariote. Tá? Esse Judas é o Judas Tadeu. Tá? Essas também são chamadas de epístolas universais ou gerais. Tá? Quando você for pregar em Tiago, quando você for pregar em Pedro, quando você for pregar nas epístolas de João, você fala epístolas gerais, ou epístolas universal, ou epístola universal. Tá? O livro profético constitui-se do livro de Apocalipse, ou revelação, ou tirar o véu. Tá? 1. Biográficos, são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. 2. Histórico, um livro só, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Nós só temos um livro histórico no Novo Testamento. Temos inúmeros no Antigo Testamento, porém no Novo Testamento temos só um, que é o Atos dos Apóstolos.
epístolas, 21 epístolas, que são Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1ª, 2ª, 3ª João, Judas, e terminamos as epístolas. Entramos no quarto ponto aqui, que é o profético, que é um livro só, que é o livro de Apocalipse. Então, no Novo Testamento só temos um livro histórico e um livro profético. Um livro histórico, Atos, e um livro profético de Apocalipse, tá? Capítulos e versículos na Bíblia. As Bíblias mais antigas não eram divididas em capítulos e versículos. Pensa na dificuldade para achar o texto. Desculpa, gente. Pensa na dificuldade de desenrolar um pergaminho para se achar um texto bíblico. Essas divisões foram feitas para facilitar a tarefa de citar as Escrituras. Stephen Longington, professor da Universidade de Paris e mais tarde arcebispo da Cantuária, dividiu a Bíblia em capítulos no ano 1227. Robert Stephanus, humanista e impressor parisiense, acrescentou a divisão em versículos no ano de 1551. Felizmente, estudiosos judeus, desde aquela época, adotaram essa divisão de capítulos e versículos para o Antigo Testamento. Por exemplo, Antigo Testamento, 39 capítulos, 23.214 versículos, 592.439 palavras, 2.728.100 letras. O livro do meio da Bíblia, Provérbios. Capítulo do meio, Jó 29. Livro menor, Oséias. Obadias, obrigado, vida. Verso menor, Êxodo 20, versículo 13. E Deuteronômio 5, 17. No Novo Testamento, 27 livros, 260 capítulos, 7.959 versículos, 181.253 palavras, 838.380 letras. Livro do meio, 2 Tessalonicenses. Capítulo do meio, Romanos 13 e 14. Livro menor, 3ª Epístola Universal de João. Verso menor, João capítulo 11, versículo 35, que diz que Jesus chorou. A Bíblia inteira tem 66 livros. Esse quadro aqui eu acho interessante depois você fazer um caderno. Todos os alunos fazem um caderno. Tá? A Bíblia inteira, 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, dependendo da tradução, 773.692 palavras, 3.566.480 letras. Livro do meio, Miqueias e Naum.
Capítulo do meio, Salmos de número 117. Tem gente que falou que é 118 na Bíblia, tá? Não, que abre a metade da Bíblia, Salmo 118, não é Salmo 117. Livro menor, terceira epístola de João. Verso menor, Êxodo 20:13 e Deuteronômio 5:17. Página 39. Nomes atribuídos à palavra de Deus. A palavra Bíblia é usada como referência nas Escrituras Sagradas desde o século IV. É a forma latina da palavra grega. É o plural neutro de biblion, que por sua vez é diminutivo de biblos, nome grego para a planta da qual se fazia o papel, o papiro. Pelo uso que se fez do papiro, que é biblos, veio a significar livro, e biblion, um livro pequeno. Os fenícios se ocupavam grandemente do comércio de papiro. Por isso, no século II a.C., deram o nome de Biblos ao seu principal porto, passando depois a ser o nome de uma cidade. Apesar de encontrar-se em ruínas, a cidade conserva o nome de Biblos até os dias de hoje. A palavra encontra-se em Marcos 12:26, como referência a um livro do Antigo Testamento, que diz: e acerca dos mortos que houverem de ressuscitar, não tendes lido no livro de Moisés, como Deus lhe falou na sarça, dizendo: eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Isso está lá em Marcos 12:26. A palavra Biblos é também usada no plural para designar os livros dos profetas. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que os números de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel capítulo 9, versículo 2. O plural usado no Antigo Testamento passou à igreja cristã, e as igrejas são designadas por livros, livros divinos, livros canônicos. O nome Bíblia para o conjunto dos livros sagrados foi usado pela primeira vez por Crisóstomo, no século IV depois de Cristo. Alguns pais da igreja denominaram as escrituras de biblioteca divina. Vejamos outros termos. Primeiro termo aqui, amado. Primeiro termo, escrituras. O Novo Testamento usa a expressão os escritos ou as escrituras para os livros do Antigo Testamento. Mateus 21:42 diz assim: perguntou-lhes: nunca lestes as escrituras? A pedra que os construtores arquitectam, pedra angular, construção, construtores, rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular. Isto procede do Senhor, que é maravilhoso aos nossos olhos. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João 5,39. A palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. As sagradas letras
e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A escritura da verdade. Mas eu te declarei o que está escrito nas escrituras da verdade. E ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. As palavras da vida. Este é o que esteve entre a congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, a qual recebeu as palavras de vida para nos dar. O livro do Senhor. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará, porque a sua própria boca o ordenou e o seu espírito mesmo o ajudará. Oráculos de Deus, muitas sobre todos os aspectos, principalmente para aos judeus, foram confiados os oráculos. Página 40. A necessidade das Escrituras. Wayne Grudem, em sua teologia sistemática, escreve sobre a necessidade das Escrituras, definindo que dizer que as Escrituras são necessárias significa dizer que a Bíblia é necessária para conhecer o Evangelho, para conservar a vida espiritual e para conhecer a vontade de Deus, mas não que seja necessária para saber que Deus existe ou para saber algo sobre o caráter, sobre as leis morais de Deus, tá? Deixa eu só pontuar aqui uma coisa aqui acerca do que relatou Wayne Grudem, tá? A gente sim precisa da Bíblia para entender o caráter de Deus. Sem a Bíblia é impossível saber o que Deus aprova e o que Deus não aprova. A Bíblia não é para mim ter noção de que Deus existe. Se você falar comigo assim, olha, eu não creio que Deus não existe, porque eu não o vejo. E aquilo que eu não vejo, eu não acredito. Porque já falaram isso comigo, um aluno. Falou, professor, eu particularmente tenho dúvida acerca que Deus existe. Eu penso que Deus seja uma força, uma energia. Mas eu desacredito piamente que Deus existe. E eu perguntei a ele, o que levou você a chegar a essa conclusiva? O que chegou você a levar a essa conclusão, a esse pensamento que Deus não existe? A resposta dele foi, eu não vejo Deus. E tudo aquilo que eu não vejo, eu não acredito. Eu achei um pouco interessante a resposta dele e achei até um pouco engraçada. Por quê? Porque se eu falar que Deus não existe porque eu não o vejo, essa resposta para mim, ela é um tanto quanto incongruente. Porque não existe argumento sólido, um argumento raiz, que faça eu crer que Deus não existe porque eu não o vejo. Existe micro-organismo que é imperceptível ao olho nu. Não é porque eu não vejo que esses micro-organismos não existem. E eu perguntei a ele, você vê o ar, o oxigênio, o ar, você vê? Ele não. E eu perguntei, o ar, o oxigênio, existe? Ele sim. Aí eu perguntei, então você foi incoerente. Porque você crê no ar, no oxigênio, mas você não vê o ar. Você não vê o oxigênio. Então esse seu argumento que Deus não existe porque você não o vê, é fraco. É uma tese fraca. É uma tese que foi desconstruída.
Porque o ar, o oxigênio, eu também não vejo. Mas não é porque eu não vejo que não existe. O ar está aí, você não está vendo, mas ele existe. Então, a Bíblia é um jeito de nós conhecermos, em parte, o Deus que nós servimos. Não na sua totalidade, mas Deus se deixa conhecer por meio das Escrituras. Não na sua totalidade. Até porque a eternidade vai ser pequena para conhecermos Deus, mediante a sua grandeza. Tomamos uma água aqui? Nós paramos aqui na... Segundo. Isso, segundo ele, beleza. Segundo ele, a Bíblia é necessária para se conhecer o Evangelho. O apóstolo Paulo, em Romanos 10, do 13 ao 17, nos diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, mas nem todos obedecem o Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela... Não é ouvir a palavra, é ouvir pela palavra de Deus. Porque muitos ouvem a palavra, mas não ouvem pela palavra. Quando é que eu ouço a palavra? Quando eu prego coisas que não estão na Bíblia. Quando é que eu ouço pela palavra? Quando eu prego um sermão simples, prático, mas pela palavra. Porque o resultado do sermão, olha lá aí, ó, não está na quantidade de pessoas que vão rodar, que vão pular, que vão bailar, não. O resultado do sermão está no resultado que a palavra tem sendo feita na exposição do expoente. Quando vem conversão, arrependimento, mudança por meio da palavra. A minha palavra cai por terra, a de Deus não volta vazia. Na minha opinião, vou falar de três. Na minha opinião, 3 maiores pregadores da Bíblia. Primeiro foi Jonas. Que em uma pregação, percorrendo 3 dias, ele ganhou uma cidade inteira. Depois foi Pedro, que em uma pregação ganhou quase 5.000, depois ganhou quase 3.000. Totalizando a grosso modo aproximadamente 8.000 pessoas. E depois foi o cara, Paulo. Ganhou milhões de pessoas. Paulo só perde para Jesus, porque Jesus não disputa com ninguém. Mas abaixo de Jesus, Paulo é o cara. Prossigamos aqui. Essa declaração aponta para a seguinte linha de raciocínio. Primeiramente, supõe que o homem precisa invocar o nome do Senhor que será salvo. E eu convido você a chegar em casa e falar: Senhor, eu invoco o teu nome para que eu possa ser salvo. Segundo ponto, as pessoas só podem invocar o nome de Cristo se crerem nele. Ou seja, se creem que ele é o Salvador digno de ser invocado e que atenderá aqueles que o invocarem. Desculpa, mas o cantor, se não me engano, Carlos Moisés, eu não sou de falar nome não, tá?
mas se eu não me engano, o cantor Moisés, o que canta a voz da verdade, aquele que está cantando na igreja, Raul Seixas, dentro da igreja, ele teve algumas colocações infelizes. Não quero falar da pessoa, mas das colocações dele. Primeiro, que Jesus não pode ser adorado. Segundo, que Jesus e Deus é a mesma pessoa. Se Jesus e Deus são a mesma pessoa, Jesus está com problema. Porque ele disse, ó, quem vê a mim, vê o Pai. Ele podia dizer, quem vê a mim, está vendo o Pai, porque eu sou o Pai. Então Jesus está com um problema, porque ele diz, eu sou o filho do homem. Se ele é o filho, como é que ele é o Pai? Tá? Me desculpa. Essa tese de dicotomia é totalmente errônea. Deus, ele é tricótomo, ele é tripartido também. Ele é Pai, ele é Filho, ele é o Espírito Santo, a Trindade. Por mais que esse texto não aparece na Bíblia de forma direta, mas aparece assim, olha, em Gênesis. No princípio, criou Deus céus e terra. Nossa tradução, do português. No hebraico, Bereshit bara Elohim, Veret Hashamai, Aretz. Que quer dizer, no princípio, criou Elohim, deuses. No princípio, criou os deuses. Quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Façamos o homem a nossa imagem. Nossa. Pai e o Filho, plural. Mas cadê o Espírito? Quando a terra se tornou em um caos, no tohu, vavorru, o Espírito pairava sobre a face das águas, do Manaim, das águas. Se fosse só um, não precisava citar Jesus nem o Espírito Santo. Não precisava citar o Pai, nem o Filho, façamos, e nem o Espírito pairando. Quando a gente olha para João capítulo 1, diz que Bereshit, Hadavá, Ve Elohim. No princípio era a palavra. E a palavra estava com. E a palavra era Deus. Ele estava com o Pai desde o início. Todas as coisas foram feitas por Ele. E sem Ele, nada do que se foi feito se fez. Existe o Pai, existe o Filho, existe o Espírito Santo. Alguém tem que falar, gente. Eu cansei de destruir um bocado de live de pessoas falando de dízimos, falando de ofertas, por não conhecer o hebraico. Eu, por dar aula de cultura judaica, então eu cancelei um monte de live por causa disso. Terceiro ponto. E esquece o que eu vou falar. Não ouvirão falar. Terceiro ponto. Tá. As pessoas não podem crer em Cristo a menos que tenham ouvido falar dele. Quarto ponto. Não ouvirão falar de Cristo a menos que alguém lhes fale sobre Cristo. Ou seja, alguém que pregue. A conclusão é que a fé salvadora vem pelo ouvir. Ou seja, ouvir a mensagem do Evangelho.
E esse ouvir a mensagem do Evangelho vem pela pregação de Cristo. Gente, testemunho é muito bom. Louvores é muito bom. Mas nada pode substituir a palavra. A minha esposa me acompanha sempre. Já teve lugar de pastor falar assim, olha, pastorzão, não prega não. Já está o tempo já aspirando, a hora está avançada. Dá só uma saudação, uma palavra breve, sabe? Faz um movimento aí rapidinho, entrega o microfone dentro de 10 a 15 minutos. Ela está de prova. Irmão, já foi tempo que eu pegava a mensagem, me deram meia hora, 40 minutos, me deram meia hora, 20 minutos, que eu preparava a introdução, entrava lendo a palavra, lia a palavra, explicava a palavra numa introdução e depois aplicava a palavra. Então, quando não me dá tempo, eu entro e falo, irmão, me deram 10 minutos, me deram 15 minutos, e pelo tempo que me deram, eu vou fazer a exposição da mesma. Eu não vou correr. Onde eu parar, eu paro e volto o microfone para canto direito. De estar pregando, ela está aqui de prova, está pregando, li o texto, expliquei o texto. Na hora de entrar na introdução, vou trazer um norte aqui rapidinho. Por exemplo, li sobre Jessé mandando Davi no campo. Li o texto. Estou explicando o texto. Que Davi foi ungido rei. A unção de Davi foi feita em casa. Mas agora o seu pai Jessé lhe dá uma missão. Uma missão de ir no campo. Uma missão de entregador de marmitex. Para levar a comida para os seus irmãos que estão no campo. E Davi poderia subir na cabeça que ele era rei. Mas assim Davi vai no campo. Chegando no campo, meus irmãos, ele se depara com um gigante que está afrontando Israel 40 dias e 40 noites. Algum dos seus irmãos vai indagar a Davi, com quem está as poucas ovelhas. Davi responde, mas Davi está ouvindo a afronta do inimigo. Davi está ouvindo a afronta do gigante. Amados, meu tempo se foi. Deus vos abençoe. E está aqui o microfone. Por que eu faço isso? Porque eu cansei de correr e atropelar as coisas. Eu não atropelo mais. Por quê? Porque são horas de estudo. São noites em claro. Às vezes eu abro mão da companhia agradável, amável da minha esposa, de ficar abraçado com ela vendo um filme, vendo um seriado, comendo pipoca, rindo, brincando. Às vezes eu abro mão de estar com ela para estar trancado no escritório, para estar na sala, para estar num lugar isolado, para que eu possa me dedicar à palavra. Para chegar na hora de dar 10, 15 minutos, não vou correr não. Não vou correr não. Ainda falo, irmão, a mensagem ficou incompleta aqui, estou voltando para falar com o pastor. Se ele me chamar numa outra oportunidade, eu volto aqui, prego e continuo do mesmo lugar que eu parei. E pronto. Teve uma igreja que eu preguei 4 vezes a mesma mensagem. Porque me deram um tempo curto, eu não terminei. Me chamaram de novo. Eu voltei de onde eu parei, para me dar um tempo curto de novo. E não consegui terminar. Aí voltei lá de novo. Assim até 4 vezes para concluir a mensagem. Tá? Então, você que é líder, dê tempo ao pregador. Não permita que os louvores substituam a palavra, que é a palavra que liberta. O sustento da fé. Jesus Cristo, fazendo uma citação de Deuteronômio 8:3 no Evangelho de Mateus, diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá? Essa expressão que Jesus disse para Satanás, ele disse que essa escritura que está lá na Torá, em Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Neste texto, Jesus indica que nossa vida espiritual é sustentada pela porção diária da palavra de Deus. Assim como a nossa vida física é sustentada pela porção diária de alimento físico.
Negligenciar a leitura regular da palavra de Deus é tão prejudicial à saúde da nossa alma quanto é prejudicial à saúde do nosso corpo negligenciar o alimento físico. Observou? Da mesma forma que teu corpo pede alimento físico, né? O teu corpo espiritual precisa de alimento espiritual, que é a palavra. A pergunta é, você lê a Bíblia todo dia em casa? Faça o seu devocional diário. Segurança da vontade de Deus. Apesar do conhecimento sobre a vontade de Deus ser indistinto, todo homem tem esse conhecimento através da consciência. Na verdade, se não existisse a palavra escrita por Deus, não poderíamos alcançar a certeza da vontade de Deus por nenhum outro meio. Fosse coincidência, conselhos de outras pessoas, testemunho íntimo do Espírito Santo, mudança das circunstâncias ou o uso da razão e do bom senso. Jesus, o tema central da Bíblia, isso é fato, desde o Antigo até o Novo. O tema central de todos os livros da Bíblia é o Senhor Jesus Cristo, como está lá em Lucas 24, 27, que nós vamos ler agora, Lucas 24. Lucas 24. Vamos lá, ver que daqui a pouco é seca. Lucas 24. Lucas 24, no versículo 20, vamos ler o versículo 27 e o versículo 44. Diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. É Jesus ensinando, de Moisés em diante. Como é que vai ensinar se não conhecer? Como é que você vai ensinar se você não conhece? Desculpa, mas tem uma galera pregando aí que é só a misericórdia de Deus, hein? Agora o versículo de número 44 diz assim: disse-lhe, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha. Esse termo estranho é convinha. Ou convém. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Ou seja, desde a história veterotestamentária está falando de mim, disse Jesus. Tanto na Torá, quanto nos profetas, quanto nos salmos. Tá? Então tudo está falando sobre mim. Ok? Agora João capítulo 5, versículo 39. Paz do tanque de Betesda, João capítulo 5, versículo 39. Diz assim: examinai as Escrituras, não é ler, é examinar as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Essa expressão cuidais aí não é somente ler, é praticar, é ter o cuidado de viver o que está escrito ali. O resumo dos 66 livros em 5 palavras referentes a Cristo é preparação, manifestação, pregação, explanação, consumação. 1. Preparação.
O Antigo Testamento prepara o mundo para a chegada do Messias. De acordo com a profecia do Antigo Testamento, vemos algumas provas identificadoras do Messias prometido. Ponto. A semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. Ponto 2. Da casa de Davi. Ponto 3. Nascido de uma virgem em Belém. Quarto ponto. O pastor. Ponto 5. Profeta, sacerdote e rei. Quinto ponto. 6. O Redentor. 7. Pedra de tropeço. Odiado, ferido. 8, né, vida? Crucificado, igualado aos transgressores. 9. Ressurreto. Essas referências aqui, leia em casa. Tá? E eu aqui estou de olho na minha preta. Tá? Leia essa referência em casa. Tá? 2. Manifestação. Os evangelhos tratam da manifestação de Cristo ao mundo como Redentor. 3. Pregação. Os atos dos apóstolos propagam Cristo por meio da igreja. 4. Explanação. As epístolas explanam Cristo, isto é, ensinam o seu querer em relação ao comportamento da igreja. 5. Consumação. O Apocalipse trata de Cristo consumando todas as coisas. A aprovação de Jesus referente às Escrituras. Jesus foi o maior e o mais leal defensor das Escrituras sagradas. Ele aprovou e defendeu as Escrituras de várias maneiras. Lendo a Bíblia e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, que é o rolo, que é o pergaminho, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, ou seja, e fechando o livro, tornou a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele. Por quê? Porque tinha que ler e explicar. Tinha que ler e explanar. Tá? Então, é muito errado quando você pega o livro, quando você pega o rolo, quando você pega o pergaminho, quando você pega a Bíblia Sagrada, lê a Bíblia, agrega a oportunidade, fecha e vai embora. Jesus fez isso. Como é costume, ele leu, fechou o rolo, fechou o pergaminho, entregou ao ministro. E todo mundo para ele, ó. E os olhos de todos da sinagoga estavam fitos nele, estavam olhando para ele. Ele então começou a dizer-lhe, aí começou a explanar. Não existe, gente, leve a escola de obreiro para a sua igreja. É um valor para cada um, olha, é um valor para cada um, para cada membro, para cada obreiro, é um valor de R$39, R$40, para você levar a escola de obreiro para a sua igreja. Cícero, Joelson, Marina, João Batista, mas quem? Sandra, pastor Rogério, pastora Kátia, o pastor Washington. Leve para a sua igreja. Gente, é R$40. É R$40.
O que a gente precisa, pelo menos, é de 15 a 20 pessoas. Qual é a idade? De 15 a 20 pessoas. Para poder ensinar isso aqui, homilética, orientações bíblicas. Não existe leitura sem explicação. É antibíblico. A oportunidade está para o pastor Carlos Alexandre. Irmão, a Bíblia diz isso, isso e isso. Aqui a Bíblia diz, por exemplo, o Senhor é meu pastor, não me faltará. Amém. Responsabilidade em nome de Jesus. Não existe isso. Toda vez que pegar o livro, que pegar para ler, tem que explanar o que está escrito. Tá? Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpre esta escritura em vossos ouvidos, ensinando a Bíblia. Então lhe disse, honestos e tardos de coração, para crer que tudo o que os profetas disseram, porventura não convinham que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que lhes respeito, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Essa letrinha aqui assim, ó, meia, acho que é negrito. Negrito? É. Tá aparando muito minhas vistas. Cumprindo a Bíblia. A seguir, Jesus lhe disse, são esta palavra que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa que se cumpram tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Jesus também afirmou que as Escrituras são a verdade. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Está em João 17:17. Jesus viveu e procedeu de acordo com as Escrituras. E tomando consigo os 12, disse-lhes, eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Lucas 18:31. Declarou que o escritor Davi falou pelo Espírito Santo, conforme em Marcos capítulo 12, versículo 35 ao 36, que nós vamos ler. Marcos 12, do versículo 35 ao versículo de número 36. Diz assim, falando Jesus, dizia, ensinando no templo, como dizem os escribas, que o Cristo é filho de Davi. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo. Por isso que existe Salmo Davídico. Aliás, perdão. Por isso que no Salmo Davídico, o título está assim, ó, Salmo de Davi, Salmo messiânico, que pelo Espírito, por Deus, falava do Messias. Salmo 22, Salmo de Davi, mas Salmo messiânico. Deus não desamparou Jesus na cruz, igual muitos pregadores estão falando. Desculpa, pregador. Salmo 22 é a expressão que Jesus verbaliza. Eli, Eli, ou Eloi, Eloi, lama sabachthani. Quando ele diz, Deus meu, por que me desamparastes? Ele não está dizendo que Deus abandonou, que Deus virou as costas para ele. Ele está cantando o Salmo 22. Porque o Salmo 22 está, Deus meu, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. É uma canção. Ele está cantando. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, está falando de Jesus, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Sabe o que significa escabelos dos pés? Sabe? Quando você vai fazer unha, a manicure geralmente entra no banquinho baixinho.
e você coloca o seu pezinho num banquinho pequenininho. Esse banquinho pequenininho é os cabelos dos pés. O rei sentava no trono e colocava os pés ali, ó, sobre aquilo ali. Ali o rei colocava o nome de todos os inimigos que ele já tinha vencido. Quando o salmista diz assim, ó, senta à minha direita, é Jesus ressurreto. Até que eu coloque todos os inimigos sobre os seus pés, é Jesus passando pela cruz, vencendo a morte e o diabo. Ali estava o nome do diabo e de seus anjos, porque Jesus já venceu eles. Oh glória! Maravilha! Para concluir, que a gente termina No deserto. essa página aqui, a gente continua na página 42, tá? Ó, no deserto, derrotou o inimigo, citando a palavra de Deus. Vamos ler Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 13. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de número 13. Que diz assim: o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Ele está dizendo aqui, olha, que o Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás. Oh glória! Nós terminamos a página aqui, terminamos a nossa aula. Daremos continuidade na página 42, revelação das Escrituras e a sua natureza. A gente fica por aqui orando. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome e te exaltamos pela beleza da tua santidade. Terminamos essa aula aqui, direcionada pelo teu Espírito Santo, na mesma proporção que a tua palavra nos alcançou, que ela possa alcançar cada um que vai assistir essa aula. A tua palavra diz que acaso eu sou somente Deus de perto e não de longe? Eu sei que não existe distância para o Senhor ir. Eu estou limitado ao espaço do tempo, ao espaço geográfico, mas o Senhor não. Então, vai de encontro a esse aluno, vai de encontro a essa aluna e alcance-os pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Eu fico aqui deixando um abraço, Shalom Larema, paz e prosperidade. Até a próxima aula, em nome de Jesus.